Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro Avançado de Estudos Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Dov Shinar. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação e atuação na área de comunicação e sua visão sobre uma paz verdadeira no Oriente Médio e sua visão sobre o Brasil. Nosso convidado nasceu em São Paulo e desde 1950 vive em Israel. É doutor em comunicação pela Universidade Hebraica de Jerusalém e integrou a equipe que estabeleceu a televisão em Israel. É professor emérito das universidades Ben-Gurion, em Israel, e Concórdia, no Canadá. Fundou e dirigiu a Escola de Comunicação do College of Management em Tel Aviv e, atualmente, é diretor do Centro de Investigação de Guerra e Paz no Netanya Academic College. Ele é referência internacional no incentivo à cobertura de conflitos armados por meio do jornalismo de paz. Tem uma circulação internacional muito intensa, ministrando cursos e palestras em mais de 15 países. Visita periodicamente o Brasil, ministrando cursos e conferências. A atuação do professor Shinar é variada, numa orientação teórica ancorada no seu treinamento acadêmico, que, visando melhorar a condição da humanidade, combina a curiosidade intelectual de pesquisador, conferencista e autor. Esta união resulta em obras e trabalhos, tais como os que se refletem no seu roteiro bibliográfico: Tecnologias de Educação, o papel da comunicação nas mudanças sociais, políticas, religiosas, ecológicas e outras. A cristalização de memória coletiva, os processos de guerra e paz e expressões de criatividade artística. Muito obrigado, professor Dov Shinar, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância no Brasil e sua ida para Israel e nos contar como foi essa transição. Tá. Olha, eu tive duas etapas na minha infância, como se referiu anteriormente. Uma no Brasil e a outra da infância um pouco mais adulta, em Israel. Em São Paulo, eu cresci como filho de pais imigrantes da Europa Oriental, da Lituânia, da România, dos anos 20 do século passado. Cresci em Pinheiros e também na Rua das Palmeiras e, finalmente, na Rua Aurora do Passado, perto, mas não demais, de algumas casas de reputação duvidosa. Meus pais tinham uma loja na Rua das Palmeiras 14, em São Paulo, chamada Modas Tupi, em frente ao lago e à igreja de Santa Cecília. Tínhamos boas relações com as famílias dos meus pais, que moravam, como seria definitivo, no Bom Retiro, no Itaim, no centro de São Paulo e no Rio, onde eu passava as férias com as primas. Eu gostava da vida de criança no Brasil, tinha o Carnaval, o Pacaembu, Corinthians, o Guaraná, o Cinema Metro, na Avenida São João. E tenho boas memórias do ginásio Oswaldo Cruz,
em São Paulo, dos amigos, dos professores, inclusive o Merbach e outro que chamávamos de Caramujo. Eu gostava de brincar na Praça da República, ganhei muitos prêmios nos programas de rádio que frequentava, especialmente na Rádio Record de São Paulo. A segunda fase resultou das atividades dos meus pais no movimento judaico-sionista da esquerda, que apoiava o estabelecimento do Estado de Israel. Em 1950, 2 anos depois do estabelecimento do Estado, meus pais decidiram emigrar para Israel, comigo e com meu irmãozinho. Eu já falava um hebraico razoável, que aprendi com um professor mobilizado pelos meus pais, que tinha uma técnica relativamente violenta, mas resultou bastante bem. Eu cresci em Israel, estudei, servi no exército, fui membro de um kibbutz, estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém. A transição não foi muito dramática, porque naquele tempo Israel era um país de intensa imigração, especialmente da Europa pós-guerra, e também porque o Brasil sempre teve e ainda tem muito prestígio em Israel. Pessoalmente, sempre mantive e ainda mantenho com muita honra minha origem brasileira e minha origem judaica. Também tive muitas oportunidades, como o senhor disse, de visitar o Brasil, que infelizmente não incluíam o Carnaval e o Maracanã. Essa seria a minha resposta à primeira questão. Professor Dov, como analisa, sob o aspecto ético, as coberturas de guerra e paz? E como analisa também o papel dos meios de comunicação no comportamento da sociedade? O que está certo e o que está errado? Como antevê a comissão, a comunicação no futuro? Bom, eu acho que é muito importante analisar as relações e as contradições entre o chamado progresso tecnológico, o desenvolvimento artístico profissional e as pressões econômicas e políticas sobre a comunicação. O aspecto mais importante desses encontros é o progresso assustador dessas tendências hoje e no futuro. De um lado, o progresso tecnológico, como eu me referi, e a variedade cultural do jornalismo, impresso, fotográfico, eletrônico, cinemático, televisivo, do som, etc. O que visto e produzido, eu acho que produziu uma diminuição progressiva do tempo que ocorre entre fatos e processos e entre o relatório jornalístico e a reportagem ao vivo. Eles exercem pressões cruzadas muito fortes sobre os processos de cobertura. A influência e os protagonistas, as pressões das fontes, a facilidade e a velocidade dos processos de comunicação, que quase sempre transformam o caráter das narrativas e às vezes têm muito pouco que ver com a verdade e com a importância delas. Isso se refere ao primeiro tópico que o senhor se referiu. Agora, sobre o papel dos meios de comunicação no comportamento da sociedade, eu não estou seguro que nós podemos falar sobre o que está certo e o que está errado. Depende da perspectiva de quem está analisando. Eu acho que é impossível negar a importância dos meios de comunicação, antigos e modernos, em todos os aspectos sociais, culturais de todas as sociedades. É também impossível negar a influência de interesses econômicos, políticos, artísticos e outros na apresentação e no tratamento das realidades, a partir das mais nobres e até as mais assustantes. Isso toca aos criadores, aos intérpretes, aos clientes, os financiantes de todas as tecnologias e formas de organização dos meios de comunicação. Então, acho que não devemos procurar o certo e o errado nessa situação, apesar da presença deles em todos os meios. Eu acho que seria mais produtivo acentuar, quanto possível, a variedade de aspectos e características de situações e problemas,
quer dizer, não existem fórmulas que a mídia pode se comportar usando essas fórmulas. Eu acho que seria importante usar as formas mais possíveis da participação dos consumidores da comunicação. Porque está acontecendo hoje, no mundo inteiro, é que existe, talvez, ditadura seria um termo um pouco exagerado, mas existe uma certa influência dos meios de comunicação na forma em que as pessoas pensam e agem, e nesse sentido, eu acho que seria muito importante ter uma presença mais forte dos clientes da comunicação e não somente dos produtores. Eu acho que não tenho muito que acrescentar a isso, mas essas seriam umas, como se diz em inglês, rules of thumb, para talvez melhorar a comunicação, que se torna cada vez mais complicada. E a comunicação do futuro? Como é que o senhor antevê o que vai acontecer assim? Qual o seu palpite? Você está perguntando sobre o Brasil ou em geral? Não, em geral. Bom, porque eu diria... Deixa eu fazer uma observação sobre o Brasil. Eu não sou um observador totalmente externo do Brasil. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo. Então, o mais fácil seria usar aquela frase que o Brasil sempre foi e sempre será o país do futuro. Isso é muito conveniente, né? Politicamente, academicamente, etc., etc. Eu acho que, falando sobre o Brasil, nós temos que, acho que podemos usar o provérbio espanhol que diz: a esperança é a última que se muere. A esperança não morre. No Brasil, nem em Israel. Acho que nós estamos numa situação bastante parecida, fases de transição, espero que seja transição, bem claras. E, nesse sentido, eu acho que as dificuldades, as injustiças enfrentadas pelo Brasil e por Israel, em vários sentidos, eu acho que seria talvez a função dos acadêmicos, talvez promover uma organização social menos injusta, que deve ser reconhecida e promovida, de modo que muito mais gente possa ter acesso a recursos com que o Brasil foi abençoado e com que Israel são de recursos, não são sempre iguais, mas isso seria muito interessante. Eu poderia também dizer sobre o Oriente Médio, sobre Israel, palestinos e Oriente Médio, que apesar da situação precária ao momento, existem alguns sinais positivos que dependem dos dois lados. Ainda falta reconhecer a necessidade de uma paz realista e não forçada de um lado sobre o outro. Nem os palestinos, nem os judeus israelenses têm intenção de sair da área e já existem sinais de um reconhecimento mútuo nas próximas eleições, não nas próximas, a eleição que tivemos na semana passada, e nas negociações políticas, já existe uma presença que não existia tão fortemente da população árabe e da população que tem vínculos com os palestinos. E, nesse sentido, eu acho que seria muito interessante o fenômeno da melhoria das relações entre Israel e alguns países árabes, no Golfo, por exemplo, que isso pode ser boas notícias. Parece que as gerações mais jovens estão reconhecendo a importância e lógica do que eu disse, muito mais que a nossa geração. Nós somos herdeiros
de uma história que que a geração mais jovem ainda não sentiu. Então eu estou muito tenho sinto muito otimismo em relação a essa nova geração. E eu acho que em Israel, como no Brasil, essa nova geração poderia contribuir a um mundo melhor, e a mais justiça. Seria difícil enviar uma mensagem, como o senhor me pediu, uma mensagem aos mais jovens, mas eu diria que seria muito importante que as gerações mais jovens tivessem ou fossem mais independentes das heranças impostas pelas gerações do mundo de ontem, incluído nós dois, e outros também. As gerações mais jovens ainda dependem de conceitos errôneos, inflexíveis, tais como o nacionalismo, a religião, a história. Minha mensagem seria que a liberação dos conceitos inventados antes do século XXI, a opressão econômica do século XXI, está se desenvolvendo, a política, o environment cultural, social, religioso, devia ceder mais espaço a favor de justiças mais humanas, a coexistência, a dependência mútua, por exemplo, que são razões mais nacionais e menos absurdas. Isso pode se referir a todas as nações, e não às qualidades particulares de cada uma. E eu acho que pode ser que as gerações mais jovens seriam capazes de compreender essas razões e seguir para talvez um mundo melhor. Eu acho, professor Dove, que o senhor tem razão, e nessa análise entre Brasil e Israel, né? Nas tradições brasileiras, nós temos um histórico muito triste, né? Porque nós fomos um país colonizado, né? E bem colonizado, né? Na época do Império Português aqui no Brasil, os filhos das elites iam estudar na Europa, né? E o acesso à educação era precário. Mais tarde se implantou uma educação pública, mas só como exemplo, a primeira universidade brasileira foi implantada no século XX, enquanto universidades em outros países, principalmente na Europa, já eram centenárias, né? E tivemos episódios muito tristes aqui no Brasil, né? De um período muito longo de escravidão, né? Que a libertação dos escravos ela foi feita no papel, mas na prática o povo negro continuou a ser um cidadão de segunda classe, e o racismo se consolidou. Existem hoje políticas públicas, ideológicas, de se romper com isso. Por sua vez, Israel, que tem uma história milenar, né? O povo judaico, né? E que depois do Holocausto, né, houve a instalação do Estado de Israel, né, e já desde o começo uma ameaça bélica importante, né, e o foco era a sobrevivência do Estado, e também políticas, né, porque se a gente comparar o Brasil com Israel, os recursos naturais do Brasil são imensos e de Israel são limitados. E Israel resolveu investir em tecnologia, usar a ciência, né?
e é talvez um bandeirantes, né, da democracia no Oriente Médio. Na sua opinião, falando em paz no Oriente Médio, né, qual é a sua visão de que realmente a gente pode conquistar uma paz entre israelenses e árabes, sobretudo no povo palestino, né? E eu antes de ouvi-lo, queria dizer que no Brasil nós temos uma vantagem de diálogo muito grande com todas as etnias, né? Quer dizer, inclusive eu tenho pessoalmente muitos amigos de origem árabe, somos amigos, assim como eu tenho muitos amigos judeus, né? E eu pessoalmente acredito que se esse espírito de fraternidade, de que nós somos uma única raça, né? E podemos conquistar realmente a paz, e todo ser humano, qualquer que seja a sua origem, pudesse conquistar o seu bem-estar, os seus desejos, os seus sonhos. Qual é a sua visão no que diz respeito a Israel? Eu só queria acrescentar uma um outro fenômeno que foi característico do Brasil durante e depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil absorveu, fez lugar, foi um abrigo para milhares e milhares de judeus que viviam na Europa conquistada pelo nazismo. Isso, eu acho que seria uma feição brasileira que não deve ser esquecida, porque eu conheci muita dessa gente que voltou a ser gente depois de ser perseguida fora, na Europa, em outros lugares. Agora, sobre as relações entre Israel e os árabes, eu vou surpreendê-lo. Eu acho que nós estamos na experiência de uma melhoria de relações. Não, também com os países árabes, alguns deles, por enquanto, e entre as populações judaicas e árabes de Israel. Eu acho que está ocorrendo um fenômeno de liberação de países árabes das pressões do passado. Eu me referi a isso também nas minhas respostas às questões. Mas o que está acontecendo no Golfo, por exemplo, os países do Golfo Árabe são países riquíssimos, com muita gente. Eles não têm que procurar a amizade de Israel, mas chegaram à conclusão, talvez por razões tecnológicas, talvez por outras, que isso poderia ser um padrão de melhoramento das relações. E isso está sendo acompanhado, especialmente nessa última eleição, com partidos árabes, palestinos, que eu acho que eles vão ser os últimos que vão decidir qual será a nova coalição de Israel e o novo governo. Espero que seja um novo governo, agora estou falando política. De Israel, no Brasil eu não digo. Eu acho que isso é uma boa notícia. A notícia que é mais um pouco problemática é o que foi revelado na última eleição de Israel, que foi a extrema-direita de Israel está entrando em negociações para que partidos árabes entrem na coalição governamental, senão eles têm que sair do governo. E isso, eu acho que isso é uma ocasião muito importante, porque se alguns deles fanáticos, alguns deles extremistas, judeus, não podem estabelecer um governo sem o apoio
de alguns partidos árabes, especialmente daquele dentista que surgiu como o novo líder político da população palestina aqui em Israel, eu acho que essas são boas notícias. Isso leva tempo, não vai acontecer nada amanhã, especialmente se o governo que for eleito não está interessado, mas essas são novas feições da política, novas feições da sociedade de Israel. Isso me parece uma boa razão para o otimismo. Sim, vamos ver se nós que somos já octogenários, né, vamos testemunhar esse sonho de uma paz, não só no Oriente Médio, mas no planeta. Né? Não há... Olha, nós somos octogenários brasileiros, não se esqueça disso, é muito importante, porque... Não, eu não vou entrar mais nisso. Né? Não, por favor. Eu vou dizer, e com muita honra. Tá? Certo. Professor Dov Shinar, nossa conversa foi muito importante e interessante. A sua experiência, né, eu diria planetária, né, é muito importante. O parceiro nosso da Universidade de Brasília, nesse movimento, é a União Planetária, que é uma organização não governamental que já existe há mais de 20 anos e planta a paz no mundo, a convivência entre as pessoas, a convivência do ser humano com a natureza. O canal Supre, ele é um canal de comunicação positiva, não tem propaganda e não tem notícia ruim. São programas educativos, debates livres, e eu acho que esse vai ser o papel, a missão da comunicação no futuro, de ajudar a sobrevivência da própria espécie humana no planeta, né? E temos todos os impérios de qualquer natureza, sejam coisas da história, da evolução da humanidade. Eu queria, então, agradecer muitíssimo esse pequeno diálogo. Temos um espaço de tempo limitado e desejar a Git Pesach, uma Páscoa feliz. Eu tenho parentes em Israel, trabalhei 7 meses em Israel, em Jerusalém, na Hadassah Medical School. Foi uma experiência muito grande, porque eu pude notar ícones, né, da história, da ciência em Israel, né? Cruzei uma vez perto da Cidade Velha com Golda Meir, né? Golda Meir andando na rua como uma cidadã. Cruzei também com Moshe Dayan, né? Quer dizer, esses ícones, essas pessoas que realmente tinham um objetivo e uma dignidade nas suas ações. De maneira que eu agradeço muito essa oportunidade, né? Quem me falou muito do senhor foi o nosso amigo Carlos Rodrigues, Marco Antônio Rodrigues, de Paris, um brasileiro também, autoexilado, mas ficamos em contato e ficamos à disposição, e muito agradecido por essa importante e interessante conversa. Foi um grande prazer para mim também, e espero que vamos ter mais algumas relações no futuro. Só estamos começando agora, né? Ótimo, muito bom. Okay. Muito bom. Esse e outros programas
do movimento 2022-2030. O Brasil e o Mundo que Queremos podem ser acessados no canal YouTube da Suprem. Eu gostaria de agradecer imensamente àqueles que estiveram conosco e voltaremos em uma próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigado a todos vocês.